Salve, salve galera, saudações, sejam bem-vindos ao canal do Comum da Silva. Espero que todo mundo esteja na paz e com saúde acima de tudo. Pois bem, a pauta que eu vou trazer hoje, para variar, é uma pauta que traz muita polêmica, um assunto que traz muita polêmica, controvérsia. Enfim, não é fácil de lidar com esse assunto, mas também é algo que mais e mais as pessoas estão dispostas a escutar. Apesar de que, imediatamente, né, depois que você usa esse termo, a maioria das pessoas já se armam, recuam e fala: qual que é a bobagem agora? Qual que é a idiotice que vem por aí? E qual que é esse termo? Teoria das conspirações. Conspirações existem desde os primórdios do planeta, né? Isso é fato. Conspiração é simplesmente duas ou mais pessoas se unirem e tramarem algo contra um terceiro que pode prejudicar um terceiro. Grosso modo, é isso. Então elas acontecem todos os dias em pequenas instâncias e em grandes instâncias. Obviamente que o nosso foco são as grandes instâncias, né? Acontecimentos que ajudaram a modificar a nossa civilização, né? Para dar alguns exemplos aqui na minha colinha sobre alguns dessas teorias de conspiração grandes, o verdadeiro passado da humanidade, o caso Roswell de ufologia, o assassinato de JFK, a Antártida, o que rola por lá, o homem na Lua, foi, não foi, se foi, em quais circunstâncias, como que isso aconteceu exatamente, o 11 de setembro, enfim, são inúmeros casos que a gente pode listar, e hoje eu não vou tratar sobre nenhum desses em específico. Eu vou falar provavelmente sobre vários desses casos ou até mesmo todos no futuro, mas hoje a ideia é simplesmente falar para as pessoas por que é tão fácil você pegar o termo teoria das conspirações e já descartar de primeira, como sinal esdrúxulo, idiota, de alguém que não tem o que fazer, de alguém que quer chamar atenção, ou de um maluco qualquer aí que pensou numa coisa que não faz o menor sentido. Isso acontece de modo não acidental, ok? A CIA, que é a Agência de Inteligência Americana, foi ela que primeiro criou esse termo teoria das conspirações e trouxe à tona com o propósito justamente de ridicularizar aqueles que traziam essas teorias, essas outras formas de enxergar acontecimentos. E isso foi na década de 60, logo após o assassinato do Kennedy, né? Porque aquilo, né, se não foi uma das maiores conspirações da história, é uma delas, né? Então houve um motivo para se assassinar o JFK, e no futuro eu vou falar especificamente sobre isso. Mas enfim, e a CIA, criando esse termo, houve um esforço mútuo através de artistas, jornalistas, comediantes, atores, políticos, que usavam o termo de maneira debochada, né? Justamente para criar a impressão de que não deem bola para isso, é coisa de maluco, coisa de pessoas que querem chamar atenção. E isso ficou realmente enraizado na mente das pessoas, até hoje, né? Você falou teoria das conspirações, muita gente se fecha, nem começa a falar o que você tem para falar aí, que não me interessa. Isso é um grande problema, porque pessoas que não querem saber que existem, no mínimo existem teorias paralelas à narrativa principal, vão ficar presas numa
em verdades que podem ser mentiras absolutas e não vão poder, portanto, tentar se libertar desse modo de pensar que tanto traz prejuízo para as suas vidas como para a vida dos outros e mais. Quando você tem uma corrente muito grande de pessoas acreditando que alguma coisa é fato só porque uma mídia direcionada falou isso, você jamais vai poder contestar e se libertar desse controle, né, que existe sobre a humanidade. Então, uma pessoa que tem um mínimo de sensatez, um mínimo de cérebro, né, de mente aberta para, peraí, vamos escutar o que esse lado está falando. Vamos ver se faz sentido, né? Vamos ver se aquilo que o cara está falando tem base sólida em algo, em alguma outra evidência, ou fato. E, no mínimo, a pessoa vai começar a enxergar as coisas realmente. Faz sentido também. Você provar que uma teoria de conspiração é verdadeira é muito improvável, é muito difícil, né? O que você pode fazer é coletar informações, coletar evidências e apresentá-las, o que vai conflitar contra a narrativa principal. A narrativa principal, na maioria dos casos, ela é feita de falsas verdades, mentiras ou meias verdades. Então, o que você recebe como informação é propositalmente direcionado para você acreditar em X. E aquele X vai gerar algo que pode ser usado de argumento para quem quer mudar o funcionamento das coisas, mudar para os seus próprios propósitos. Então, você tem conspirações enormes que geram guerras. Você tem conspirações que geram medo. Medo, afinal de contas, é o que mais é utilizado para controlar a cabeça das pessoas. E aquilo tudo, por baixo das panos, é feito uma manipulação e nunca o resultado é bom para nós comuns. Isso está cada vez mais evidente. Cada vez mais evidente. E as pessoas estão gerando uma sensatez em si e estão querendo mais e mais escutar, pelo menos escutar. Você vê, lá na década de 60 até o começo dos anos 2000, as fontes de informação eram limitadíssimas. Ou você comprava um livro sobre aquilo e lia, via o que estava sendo argumentado, e muitas pessoas não faziam justamente porque já automaticamente falavam para si mesmos que aquilo era ridículo, absurdo. Então, para que eu vou gastar meu tempo e meu dinheiro para ler uma coisa que não faz sentido? Mas a partir dos anos 2000, com a maior democratização da informação, eu falando, por exemplo, aqui cara a cara com vocês, as coisas mudaram muito de quadro. A narrativa principal precisa ser martelada muito mais na cabeça das pessoas para que ela se torne verdadeira na cabeça das pessoas. Então, agora é o momento das pessoas mais e mais usarem das suas habilidades mentais e pararem de ser totalmente manipuladas por uma mídia que é controlada e que não quer que ninguém saiba o verdadeiro funcionamento das coisas, quem controla o planeta. Mais uma vez, eu não vou hoje falar sobre nenhum tema específico. O que eu quero aqui é transmitir a ideia de que várias teorias de conspiração fazem muito sentido. E várias delas, para mim, são verdadeiras, muito mais do que a narrativa principal nos traz. E eu vou falar sobre algumas delas em específico.
Umas eu já falei e outras ainda virão. Dentro da ufologia são realmente inúmeras, tá? Então, uma pessoa que está enxergando as coisas hoje em dia, o mundo de uma maneira um pouco diferente do que se via alguns anos atrás, poucas décadas atrás, as pessoas realmente estão cada vez mais interessadas em escutar, dispostas a pelo menos escutar e não ridicularizar de primeira. E se você quer continuar ridicularizando de primeira, tudo bem, sem problemas, continue na sua vida, né? E o que eu posso dizer é que existe uma chance enorme de você estar sendo manipulado. Eu não vou trazer verdades aqui, eu vou contextualizar as teorias. Vai fazer sentido para você? Maravilha! Vai te dar uma alternativa de pensar de uma maneira diferente sobre aquilo. E vai fazer diferença para você, porque a partir do momento que você enxerga uma dessas teorias como sendo, tendo possibilidade de ser verdade, as outras possivelmente também vai acontecer a mesma coisa com as outras. Esse é o meu histórico, esse é o meu caso, ok? Então, é claro que você tem o contrário também. Você tem teorias de conspiração totalmente imbecis, de fato. Claro, isso existe. E isso também, em alguns casos, é implementado por essas agências de inteligência, por exemplo, que criam fatos, criam manchetes que as pessoas acreditam e que depois são facilmente desmentidos porque já eram para ser desmentidos, e daí você alimenta ainda mais essa questão de que, viu, esse bobão aí que está falando teoria das conspirações confirmou uma dessas teorias que é completamente besta. E daí a credibilidade vai para o espaço. É tudo um jogo bastante complexo, é um jogo de xadrez que, se você começa a entender a mecânica disso, a tua visão sobre o mundo vai começar a mudar radicalmente. Isso aconteceu comigo já tem mais de 20 anos e agora é o momento da caixa ser aberta, das pessoas pensarem por si só, tomarem as suas próprias conclusões e não tomarem conclusões, não decidirem pelo que é certo, pelo que é errado de maneira rápida, maneira instantânea, só porque o figurão do jornal falou para você. Escutar não faz mal para ninguém. E depois de ponderar e buscar mais informações, de preferência, façam o que quiserem com essas ideias. Beleza? Então eu acho que o próximo vídeo eu vou pegar um desses aqui, dessas teorias, e vou falar mais a fundo sobre o tema para começar a colocar a pulga atrás da orelha de vocês. Valeu, galera, um grande abraço, fiquem com Deus.